Olá, seja bem-vindo ao Psicologia e Propósito de hoje. É um prazer estar aqui com você mais uma vez para a gente falar sobre família, sobre a construção da nossa família, a construção de nós como seres humanos. Nós sempre temos influência não só da família, mas da escola, do trabalho, dos grupos sociais que a gente faz parte. Mas será que se voltarmos a nossa atenção para a nossa família, o que vivemos ali constrói quem somos? Passa pela adolescência, a gente faz as nossas escolhas, às vezes mudamos de rota, mas ainda carregamos o que a família deixa impregnado na gente? Pode ser de um pai ausente, de uma mãe narcisista, de uma família com crises financeiras que muda a mentalidade, enfim, tem cada família. Eu costumo dizer, cada casa tem seu tempero, cada família tem seu jeito. E elas formam quem somos. Para conversar comigo sobre esse assunto, eu estou aqui com o psicólogo clínico Tiago Espíndola. Seja bem-vindo. Obrigado. Primeira vez que eu tenho você aqui no nosso podcast. Espero que você curta, que a gente possa deslanchar aí sobre esse assunto. Sim. É um prazer estar aqui. Enfim, primeira vez também participando de um podcast. Espero contribuir e conseguir levar aí algumas informações importantes dentro do tema proposto. Perfeito. Tiago, olha só. Falei agora sobre essa questão da construção como ser humano. A gente já falou muitas vezes aqui sobre identidade, sobre a participação da família, né? Mas esses rituais familiares, que às vezes, e não vou me restringir à comemoração de Natal, né? Embora muitos pensem, o ritual familiar do Natal. Gente, essas comemorações, elas são quase que de praxe em 90% da sociedade. Tem um grupo ou outro que não comemora tudo. Por exemplo, a minha família não tem o hábito de comemorar 31 de outubro, que é o Dia das Bruxas. Mas tem famílias que comemoram. Sim. Não estamos aqui para dizer se está certo, se não está, que pode, que não pode. Somos psicólogos, não somos juízes. A gente não fez direito. Você fez direito? Não. Né? Então tá bom. Só para não falar besteira. Bom, Tiago, como é que você descreveria esses rituais familiares? Sim. Assim, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que as pessoas estejam assistindo. Assim, eu costumo pensar esses rituais familiares como um momento, assim, dentro do que você trouxe, né? Você deu até de exemplo ali o Natal, mas eu costumo pensar como algo que vai sendo construído dentro daquela família, né? Então, vou usar como exemplo, pode ser um almoço terça-feira, 2 horas da tarde. E aquele almoço ele vai sendo construído mês a mês, há aquele combinado, até que isso se torna um ritual, né? E assim, eu penso que essa construção de rituais, essa proximidade desses membros dessa família, né, não necessariamente vem a partir de uma tradição, como, por exemplo, a gente pode levar o Natal como uma grande tradição que engloba aí todo, né, ou pelo menos grande parte do mundo, né, mas algo que sim, pode ser criado e fomentado dentro de um núcleo e ser perpetuado até que, de fato, possa até mesmo se tornar uma tradição, né? Esses rituais, como você falou, almoço de terça-feira, às vezes é o almoço de domingo, Sim. Que a família toda tem que ir para a matriarca da família, né? Junta todo mundo. E a gente vai falar sobre a quebra do ritual também, por conta de fatalidades. Mas vou deixar isso um pouco mais para frente. Existem vários tipos de rituais familiares. Essa da comemoração, de sentar à mesa, né? De reunir todo mundo, é uma forma, é uma expressão. Mas existem outros que às vezes não conta, eu estou falando isso para você, mas não conta para o seu pai. Isso é um ritual. É uma maneira de definir a estrutura familiar. Já vi isso acontecer algumas vezes. Olha, eu vou pegar dinheiro com você, mas vou falar para fulano, que é um membro da família, que foi Beltrano que emprestou, senão fulano não paga. Sim. Já viu isso? Já ouviu essa história? Sim, comum. Pois é. E é uma coisa que passa de geração para geração. Então, dá para a gente entender que um ritual familiar, uma estrutura familiar, consegue formar outras estruturas na mesma linhagem. Sim, faz sentido. Faz sentido esse ponto que você está trazendo.
trouxe até algo assim mais íntimo até, né? Que às vezes pode ser entre duas pessoas ali que compartilham daquela ação, Sim. daquele combinado, vamos dizer assim, né? Não conta isso, não abre aquilo, me empresta esse dinheiro aqui, mas sem a outra pessoa ali saber. Rapaz, isso deve acontecer com mais frequência que a gente imagina. Sim, acontece. Principalmente quando se falar que é meu dinheiro, não vai pagar. Aí já foi, gente. Embora eu acho que o mais legal da família é assim, ter isso muito transparente. Mas como eu falei, cada casa com seu tempero. Cada Sim. um sabe o ambiente familiar que vive, né? Agora, por que você... A gente pode falar se esses rituais, essas estruturas podem ser macro ou micro, né? Pode ser macro do almoço de Páscoa. Não, Páscoa tem que ser na casa da avó. Todo ano é assim. Eu tinha um rito familiar que não era bem familiar, mas era uma vizinha nossa que ela só tinha uma filha, então meio que a gente agregou ela na família. Todo dia 7 de setembro o almoço era na casa dela. Fato. Era aniversário dela, mas era um feriado que ninguém podia viajar. Sim. Podia fazer nada, tinha que ir lá. Essas coisas constrói, forma a gente como pessoa e o que isso muda na nossa estrutura? Contribui muito, né? Eu penso que, assim, uma necessidade básica, assim, que a gente tem enquanto ser humano é uma necessidade de conexão. Sim. Né? De pertencimento, de pertencer a um local, a um grupo. Verdade. Né? E, principalmente dentro da família, essa conexão ela é muito importante justamente para essas construções que, muitas das vezes, eu até busco levar, principalmente quando eu atendo pais, né? Enfim, você não está só criando um filho, você está formando um ser humano. Né? Então, quando você amplia um pouco essa ideia de estou contribuindo para a formação de um ser humano. Você acha que isso falta em muitos pais? Lembrar que eu acho que não é só dar comida, a educação, a roupa e a moradia, mas você está preparando o camarada para ser um pai de família, a menina para ser uma mãe de família, não naquele mãe de família que trabalha em casa e só cuida das coisas de casa. Não, para ser uma mulher independente, uma mulher que tem sonhos e expectativas também. Você acha que falta isso um pouco? Sim, em alguns, não generalizando, né, mas tem alguns casos que você percebe que tem uma falta de amplitude mesmo dessa visão, né? Exemplo, muitas das vezes a gente vê, aí a gente talvez até levando para um lado assim, como se quase fosse uma tradição, né? Aquela coisa que vem lá de um tataravô, vem passando, e nem sempre é uma coisa positiva. Às vezes são criações mais severas, criações mais restritas, e aquilo vem sendo passado ali até que chega num membro ali daquela família que olha para aquela situação e fala assim, cara, por que isso está acontecendo comigo? Né? Ou por que eu estou fazendo isso com um filho meu, que eu poderia estar levando isso de uma outra maneira, eu estou só perpetuando uma coisa que já vem de muito tempo, né? Então, assim, eu quero chegar exatamente num ponto de por que eu estou fazendo a mesma coisa que fizeram comigo, eu não estou tentando pensar um pouquinho diferente na consequência que teve para mim isso, na consequência que vai ter para esse filho, para essa filha, enfim, mas olhando ele lá na frente, não olhando ele só agora aqui, que certo. eu estou punindo porque ele quebrou a minha caneca preferida. Você acha, então, que essa cópia ela acaba sendo automática até que a pessoa consiga parar e falar assim, peraí, eu estou sendo igual a minha mãe? Estou sendo igual ao meu pai? A questão toda é a seguinte, mesmo quando muitos pensam, mas eu estou sendo igualzinho ao meu pai, nem todos param e pensam dessa forma. Sim, sim. Apenas continuam seguindo o fluxo. Sim. Mas quando pensam, tem uma certa dificuldade para mudar esse padrão, porque é um padrão que está enraizado. E aí, o que beneficia o fato de ter essa percepção? Olha, eu estou repetindo a mesma coisa. Olha, eu não recebia carinho, não estou dando carinho para o meu filho. O que faz esse virar de chave? Sim. Vou colocar de uma forma até relativa. Né? Tem pessoas que, por exemplo,
a partir do momento que sabem que vão se tornar pais ou mães, meio que já dá uma virada ali de chave em alguma coisa e existe um movimento ali natural da coisa, né? Parece que cai a ficha, você fala, peraí, deixa eu ver o que foi bom comigo para eu poder continuar. Sim, exatamente. Agora, tem pessoas que não viram literalmente ali essa chave, né? Entende o que está acontecendo, mas essa virada, né? Principalmente ali, a partir do momento que aquela criança ela começa a se desenvolver, não acontece. Aí é essa tendência de repetir o que já vivenciou em algum momento, né? E muitas das vezes, né? Vamos dizer assim, esse filho ele funciona até como se fosse um gatilho para esse início de percepção. Né? Então, assim, você vai percebendo que, pô, eu estou fazendo a mesma coisa. E, assim, uma coisa que é muito comum, às vezes, é a pessoa querer ir contra aquele parente que ocasionou alguma coisa nela, né? Não, porque eu não quero ser parecido com meu pai, porque eu não posso ser igual à minha mãe. Mas aí não corre risco também de ser o extremo? Ó, isso aqui é muito opressor, né? E ele era sempre um que negava tudo, não permitia nada e batia em cima ali dizendo não. Sim. E aí, não, eu vou ser vou ser passivo demais, eu vou ser um permissivo demais, vou deixar tudo porque eu não quero oprimir. Esse outro, quando fala assim, vou negar, não vou ser igual a fulano, ser do outro lado, também é um problema. Sim. Né? Porque acaba não tendo padrão. Sim. Acaba sendo meio que uma tendência, né? Você sai de um, vai pro outro, que é justamente o extremo, né? Você não cria o meio termo, né? Assim, qual é o melhor dos dois mundos, né? Nem ser extremamente permissivo e nem ser extremamente opressor ali diante autoritário, né? Agora, quando você vai para um outro extremo e você não tem esse padrão, você acaba criando um terceiro ponto. Porque ele ouve do pai que o pai era autoritário. Mas ele vê que o pai é permissivo demais. Aí ele fala assim, qual é o meio termo? Isso aí arrebenta a concepção de como eu posso ser. Quem é o melhor? Talvez muitos vão pensar, o permissivo vai ser o melhor. Aí que se engana. Porque todo ser humano precisa de regras. Sem regras, ele não tem senso de segurança, ele não tem sensação de segurança. Ele vai achar que tudo é possível, mas ele passeia sobre as questões da vida sem limite. E aí o fato de não ter limite deixa ele perdido. Já o outro, que é muito autoritário, tem muitas regras. O problema todo é que essas regras todas acabam impedindo de que ele consiga extravasar um pouco, né? Peraí, deixa eu tentar alguma... Não posso, porque... Aí a gente traz à tona as gerações, né? Baby Boomers, X, Y, agora os Millennials, né? Você é Millennial, né? 92. 92. Não tem como você ser geração Z, pelo amor de Deus. Não. Aí eu sou... Eu torço para que eu seja millennials mesmo, não seja Y. Mas, enfim, hoje você vê uma geração que precisa sempre avançar os limites, Sim. que é uma tendência, que aprendeu com uma geração que era meio autoritária, meio permissiva, que aprendeu com uma geração autoritária. Então, esses rituais, a estrutura familiar, ela foi passando, só que ela foi também se alterando. Até que ponto essas alterações são boas? Sim, ótima pergunta. Eu acho que aí vai entrar exatamente nesse conflito aí de gerações que a gente acaba vendo, principalmente aí nas redes sociais, enfim, né? Eu parto de um princípio que se você pensa em gerações, né? E você começa a tentar integrar essas gerações. Integrar, assim, que eu digo, tipo assim, o que essa aqui tem de bom? O que essa aqui tem de bom? O que essa aqui tem de bom? O que a gente pode cruzar nisso tudo para poder ter um avançar, né? Aí a gente pode pensar por esse lado. Nem a liberdade demais, nem o limite demais. Mas entender aonde o equilíbrio, isso entra, né? Geralmente, eu acho que o limite é uma palavra muito mágica para algumas coisas, né? Ele entra em vários
em vários tipos de relações, né? Como a gente está falando aqui de famílias. E ele é fundamental, realmente, como você colocou, para a gente poder, até mesmo em sociedade, conseguir se inserir e entender a dinâmica de funcionamento que existe ali, né? Mas... A questão que você falou, limite, cada família vai ter um limite. Sim. Ainda tem isso, né? Tem famílias que o filho vai precisar chegar em casa às 10 da noite. Ou outra que o filho vai poder chegar em casa às 11. E aí esses dois adolescentes, quando eles se encontram e começam a ver, poxa, por que na minha casa a regra é uma, na sua é outra? É porque são famílias diferentes que vão passar esses rituais de forma diferente. Agora, a questão é como é que isso, essas regras, elas dão a sensação para a criança e para o adolescente de pertencimento. Nossa, minha família é assim, eu sou desse jeito porque eu me sinto em casa, mesmo não concordando, né? Porque às vezes tem regras familiares que o adolescente pode discordar. Isso é uma das coisas que eu quero abrir aqui um parênteses. Eu trabalho com adolescente e a gente não pode esquecer que o adolescente... vou falar essa palavra porque é uma palavra técnica, tá? O adolescente normal, que é a síndrome do adolescente normal, ele vai confrontar. Ele vai querer saber qual o limite. Tem pessoas que às vezes vão procurar um tratamento psicológico porque a criança foi diagnosticada com TOD, porque ela confronta. Pode não ser TOD, gente. É só o ser adolescente. A diferença é se esse adolescente, quando ele confronta, no final ele consegue reconhecer qual é o bom, botar na balança e avaliar se ele falou de maneira assertiva ou agressiva. E aí é comum um adolescente confrontar esses rituais, mas mesmo assim ele falar assim, não, essa é minha família é assim, é desse jeito. Até que ponto esses rituais dão esse senso de pertencimento? Sim. Achei essa colocação muito boa em relação ali à adolescência, a essa comunicação. Pegando nesse contexto, eu penso que isso entra exatamente nesse... aí a gente pode levar até para uma questão afetiva ali, né? Uma memória afetiva que é criada daquilo dali. Sim. Que é exatamente isso. Você pode não concordar. Vamos voltar lá no almoço de domingo. Você pode odiar ir lá para o almoço de domingo, que você sabe... Todo domingo, né? Você sabe que, sei lá, vai ter aquele tio que você hoje já tá com 20 anos, mas ele vai fazer a mesma piadinha de quando você tinha 5. Pô, vai estar aquele cara lá, vai me encher o saco e vou ter que né, dar um sorriso ali bem sem graça para ele, só para não estragar... O almoço de todo mundo. Tem essa, vamos dizer assim, essa memória ali afetiva. Porque, assim, até mesmo em algum momento, por mais que tivesse essa pequena situação ali desse constrangimento com esse tio, mas, assim, existiam outros fatores ali que também alimentavam esse senso de pertencimento, o estar ali reunido, né? Então, a gente vê que, eu até dou como exemplo pessoal, e eu acho muito interessante, eu convivo com algumas famílias que, por exemplo, a família da minha namorada tem vamos dizer assim, um núcleo anexo, que são amigos da mãe dela, que o pessoal se reúne direto. E é almoço, e é churrasco, não precisa ter motivo. Acontece mesmo? A coisa, né? Rapaz, e a galera vai mesmo, e tá ali. Que legal. E eles promovem dinâmicas, brincadeiras e tal, e compra brinde para você poder dar se você vencer aquela determinada... Então, assim, tem essa memória efetiva ali. Todo mundo pode gostar daquilo dali? Não necessariamente. Mas aquilo cria esse senso de pertencimento, né? Então, assim, você sabe que, pô, por mais que eu não compactue com tudo, mas, cara, ali tem um pedaço de mim que é importante, né? É uma memória emocional, né? Que você passa anos e é possível, quando o adolescente ou a criança tiver a família dele, ele descrever, relembrar, compartilhar isso e automaticamente criar os próprios rituais como consequência desses, né? Pode talvez não ser o almoço de domingo, ainda mais agora com a geração Z que vai viajar para trabalhar em outro lugar e fica, né, nessas mudanças. Agora, talvez o ritual é a ligação por vídeo toda semana naquele horário que, né, às vezes eu vejo algumas postagens no Stories, não que eu fique tomando conta da vida de ninguém, tá? Psicólogo não toma conta da vida das pessoas. O jornalista, sim, né? Como eu sou jornalista, a gente
Mentira. É muito comum ver aquelas fotinhos de várias pessoas reunidas, aí bota lá, encontro de família, porque cada um num país, num estado, num lugar diferente, e isso acaba sendo já uma organização daquele momento, porque esses rituais eles também são atualizados com a tecnologia, com a evolução da vida, né? E aí não dá para manter talvez as mesmas regras. Sim. E aí eu digo regras, não estou falando regras morais, falando regras de convivência, né? Sim. Que às vezes não dá. Agora, quando esses rituais eles fazem parte da família, por exemplo, vou trazer um outro caso aqui. Vamos falar da Páscoa. Eu gosto muito de chocolate. E aí na Páscoa tem famílias que fazem troca de chocolate. A gente tem noção de que Páscoa não tem nada a ver com chocolate. Sabe que primeiro que coelho da Páscoa, até hoje eu não consegui entender porque o coelho é da Páscoa. É um ponto que eu não consigo entender. Outra porque é o ovinho do coelho que o coelho não põe ovo. E ser de chocolate. Então são 3 coisas que na minha cabeça bugam. Mas eu como chocolate. Não faz mal para ninguém. Que faz sim. Para quem é diabético, não pode. Porém, a família tem esse costume. E aí acontece E aí eu falei no início, né, que acontecem fatalidades. Né? Geralmente, a matriarca ou patriarca da família consegue reunir a família inteira. Quando essa pessoa falece, aquele encontro já não acontece mais. Sim. Ele vai se perdendo, se dissipando. Aí são 2 irmãos que se reúnem na casa de o outro que liga, né? Quando tem essa quebra ou essa ausência, o que acontece nesse seio familiar, nesse grupo, para você? O que você imagina? Sim. Assim, é muito boa essa colocação, porque eu penso que essa pessoa, essa matriarca ou esse patriarca, enfim, eu penso que essa pessoa é como se fosse um elo de ligação entre diferentes núcleos de uma mesma família. Né? Então, exemplo, né, tem aquela matriarca, ela teve, sei lá, 4, 5 filhos. Né? Então, são 4, 5 subnúcleos que vão se formando ali, às vezes cada um no seu canto, se é um corredor de família, tem 2, 3 que ainda vivem ali, mas enfim, separados. Você tem aquele elo de ligação que traz todo mundo, aí, Páscoa, almoço de domingo, Natal, enfim. Exatamente. Né? Não importa. A partir do momento que isso se perde, que esse elo, né, essa pessoa falece, fica vago aquilo dali, né? Vazio, né, mano? E você realmente entende que não vai ter uma pessoa para substituir aquilo dali. Pode ser até o tio mais velho, mas ele não consegue, ele não tem essa capacidade de reunir os outros núcleos. Ele vai conseguir fazer com os núcleos que foram provenientes dele. Sim. Né? Se ele tem 3 filhos, vai reunir os 3 na casa dele. Mas juntar todos os membros da família é extremamente difícil. Você falou de 4, 5 filhos, a minha avó teve 13. E ela conseguia reunir praticamente todos assim. Mas depois que a gente perdeu minha avó, não houve nunca mais um encontro desse. Porque era um ritual proveniente dela, que agora se divide, né, entre as outras pessoas. E assim, ficam lembranças. Sim. E a gente fala, né, rituais familiares na formação pessoal, porque os novos, eles vão compartilhar isso agora com os outros núcleos familiares. É essa nova organização. Esses momentos que a gente conversa aqui, eles são muito variados, né? Cada família tem os seus costumes. Como eu falei, não é só a questão histórica, mas tem a questão cultural, tem a questão religiosa, tem o fato de famílias que têm construções diferenciadas. E aí, gente, cada família vai vendo como, né, se moldam. Por exemplo, é comum algumas famílias se reunirem para qualquer comemoração. O camarada terminou o ensino fundamental, vai fazer formatura, vai toda a família lá. Em compensação, tem outros familiares que... terminou o ensino fundamental? Não fez mais que obrigação. Sim. Né? E isso daí também forma esse novo membro, né, com uma estrutura bem específica, porque eles acabam repetindo isso até esse virar de chave. Você trouxe que o ser pai ou ser mãe causa uma virada de chave. Mas você acha que
consegue fazer uma avaliação de tudo que viveu ou pega só os pontos negativos ou só positivos? Sim, sim. Vamos botar assim, né? Vai variar de pessoa para pessoa. É claro que muitas das vezes, né, surgem ali, às vezes, mais os pontos negativos. De vez em quando vai surgindo um positivo e aí você vai conseguindo expandir, vai conseguindo pegar uma coisa ou outra. Às vezes, por exemplo, um encontro desse, assim, né, em família. Mas, vamos dizer assim, eu particularmente, eu gosto das teorias, eu gosto de estar, né, estudando, mas eu sou muito da prática, né? Então, assim, pegando nesse ponto, né, a gente pode ler N livros sobre como criar um filho, como formar um ser humano, enfim. Mas a prática vai te dando aquilo dali, né? Eu tenho até uma paciente agora que está aí para ganhar o neném, e a gente estava falando justamente sobre isso, sobre a apreensão dela a partir do momento que ela tivesse o filho dela, né? E a gente estava abordando justamente num ponto de não tem um manual de instrução, né? O médico não vai chegar para você, olha, esse aqui é o manual de instrução do seu filho, faz exatamente isso aqui que vai dar tudo certo. E a criança também não recebe um manual de instrução falando, olha, esse aqui é o seu pai e a sua mãe, essa aqui é a sua família. Sim, verdade. Lide com eles, né? Então, assim, é uma coisa que é construída, você vai entendendo aquele funcionamento daquela criança, aquela criança vai entendendo como é que funciona aquele ambiente ali onde ela vai estar e que, num primeiro momento, vai estar orbitando em torno dela, até que, no segundo momento, não. Ela, já inserida naquilo ali, ela vai precisar se adaptar àquelas mudanças que vão sendo ocasionadas naquele ambiente, né? Mas acho que dentro desses contextos, conseguir entender essa dinâmica, aí como eu falei da questão prática, né? É à medida que você vai convivendo com aquele ser ali, e de repente você tem uma ação, você ouve uma coisa que de repente você ouviu, né, de um pai ou de uma mãe, Sim. ou você falou aquilo dali também pro seu pai, pra sua mãe, e eu falei, pô, esse cara tá falando a mesma coisa para mim, né? Como é que meu pai agiu, como é que eu vou agir com ele aqui? Será que eu vou partir do mesmo princípio ou eu vou engolir aquilo dali no primeiro momento, dar uma digerida e depois eu vou voltar e a gente vai tocar naquele ponto? Olha só, a vida é muito corrida. Você falou para mim, antes da gente entrar, que você atende na Zona Sul, no Flamengo. Sim. Só que você não mora na Zona Sul, agora você mora na Zona Sudoeste. Né? Que já tem um outro que é possível nome para... Tá uma loucura isso. Vai mudar de novo? Eu vi ontem isso, não sei se vai vingar. Entendi, que era Zona Oeste, agora é Sudoeste. Mas, enfim, são duas regiões. Sim. É um tempo de deslocamento. Sim, sim. Isso é uma rotina na vida do brasileiro. São poucas as pessoas que conseguem morar perto do trabalho, né? Poucas pessoas que conseguem trabalhar de segunda a sexta em horário comercial, onde tem que trabalhar à noite, sábado, domingo. E aí, como é que faz com essa rotina toda misturada? E eu só estou falando da rotina de uma pessoa, não de uma família de 5 que cada uma tem uma vida diferente. Como é que faz para manter esses rituais familiares que são importantes, já que a gente falou, né, que cria uma memória emocional, cria um vínculo, uma sensação de pertencimento? Sim. Assim, é interessante você trazer isso, que até ontem e hoje eu falei isso com pelo menos 3, 4 pessoas atendendo. É mesmo? Que tem horas que, aí não nesse contexto, né, mas tem horas que a gente precisa se impor. Aí a gente volta lá no limite, né? Aquela coisa de falar assim, cara, eu preciso parar esse tempo aqui para isso. Para cuidar de você, para ter esse momento com a família, né? Porque, de fato, se a gente deixa, a gente está aqui agora tendo essa troca, mas pode ser que você já tenha um compromisso depois daqui ou outro. Você vai chegar em casa, come e dorme. Né? De repente você não teve ali 5, 10 minutinhos ali de uma troca, de uma atenção, de uma conversa. Ou chegou e já tinha alguém da família já dormindo. Também, né? também. Tem pessoas que levam, mesmo com todo esse trânsito novo no Rio de Janeiro, a gente tem os BRTs, né? Que são ônibus com pistas específicas, né? Exclusivas, facilita um pouco o transporte, o trânsito para as pessoas. Contudo, mesmo assim, continua sendo às vezes 1h30 de viagem. Sim. Sim. Sem trânsito, porque nem sempre a pessoa mora perto da estação, ela precisa pegar uma outra condução. E aí, chega em casa, cadê a energia? Vamos fazer aqui um jogo de tabuleiro. Isso era muito comum no passado, né? Sim. Eu lembro que brincava muito disso com a minha família. Mas hoje, talvez é um joguinho online.
mas o momento de estar todos juntos não é nem que talvez o pai ou a mãe não queira, às vezes não consegue porque não tem mais energia, estrutura para isso. E aí, qual a estratégia? Sim. O que você sugere? Sim. Acho que assim, o primeiro ponto dessa estratégia é justamente perceber isso. Né? Perceber que tem alguma coisa que está faltando, que não está acontecendo ali. Né? Num segundo momento, dentro dessa rotina, né? Às vezes, eu acho péssimo o termo correria. Porque eu acho que quando você internaliza a correria, você está sempre correndo. Você está tomando café da manhã. Hoje eu fiz até uma postagem falando sobre isso, né? Que aí eu coloquei assim, por exemplo, o café da manhã, para mim, é uma coisa que eu paro, faço, tomo meu café da manhã e aí eu começo o meu dia. Que é uma forma também de eu sinalizar, sabe, beleza, eu não vou entrar nessa corrida louca para poder desempenhar. É o seu tempo. Vamos dizer que é o meu ritual ali de todos os dias. Né? Então, assim, acho que quando você começa a perceber que está ficando escasso, e às vezes não é nem o próprio momento em si que antes existia, às vezes você não tem a paciência, porque aí você chega em casa, exemplo, principalmente quando você tem um filho. Pô, teu filho, exemplo, você passou o dia inteiro fora, né? Seu filho, sei lá, integral na escola e outras atividades, né? Você chega à noite, já está no final do dia, mas, cara, às vezes a criança te esperou para aquilo dali, para aquele momento que ela sabe, pô, meu pai vai chegar X hora, né? Já está programadinha ali esperando. A criança está no 220, né? E você está -5 às vezes para poder estar ali e sei dar bem aquela como atenção. Ó, eu já recebi aqui uma mensagem da minha filha dizendo assim, pai, eu tenho uma notícia boa, uma ruim e uma muito boa. Aí eu falei assim, meu Deus, não me deixa ansioso não. Mas de vez em quando é assim, é chegar em casa e aí vem que são dois, né? Um casal. Então fala assim, pai, eu quero falar com você. Aí eu fala, não, pai, a gente vai pro quarto, eu tenho que sentar, ele fecha a porta e ele fala, aí senta no meu lado e fala assim, pai, é isso. Aí quando eu saio, aí vem o outro e fala assim, pai, eu também quero falar com você. Aí volto para o outro quarto e assim, você tem que estar disposto. Sim. O problema é que não só energia, você trouxe um ponto crucial, paciência, que você precisa ter. A criança ou adolescente, seu filho não tem culpa do trânsito, dos problemas do trabalho, da falta de dinheiro, da confusão que está vivendo com a esposa. Não tem culpa de nada disso. E ele só quer realmente o pai. E esses momentos, gente, não deixam de ser rituais. Sim. Esse encontro, né, essa troca toda. E aí você trouxe um ponto, que é o primeiro que você falou, que é reconhecer. Geralmente a gente só reconhece que alguma coisa está errada ou disfuncional quando uma bomba estoura. Sim. Ninguém fala assim, nossa, eu estou dando pouco tempo de atenção para os meus filhos. Não. É porque a escola chamou e aí você percebeu que a sua ausência está dando resultado. Né? Como é que... não vou chamar de técnica, né? Mas uma maneira da gente conseguir perceber isso de forma mais preventiva. Se é que existe, né? Sim. Acho que quando você coloca esse ponto, né, de estourar essa bomba, aí às vezes é difícil, né, você prever aquilo dali, né? Porque às vezes a criança ela está performando em casa também. Performando em casa, exemplo, vamos usar o que você trouxe sobre, de repente, aquela relação ali não tá muito legal do casal, e a criança ela vai entender e falar assim, cara, eu não posso me tornar outro problema ali, eu vou segurar aqui. Então, em casa, a coisa tá acontecendo dentro de algum molde que exista ali. Mas aí, essa bomba estoura, sei lá, na escola, estoura em outro lugar, que aí é um comportamento disfuncional, é um temperamento que aquela criança ela passa a ter, acho que justamente por isso, né? Exemplo, ela deixa de ter esse espaço, como você deu até o exemplo que você tem com seus filhos ali, aquele momento de vocês, ela guarda, mas fora isso ela também começa a criar um entendimento de que se ela externa alguma coisa para esse pai, para essa mãe, cria-se um outro problema, e aí será que vai haver uma briga justamente por conta do que eu trouxe ali? Então, assim, tem coisas que são muito sutis, e aí eu acho que entra exatamente nesse ponto, né? Quando a bomba estoura, é que a gente se atenta para aquilo dali. Mas
se a gente começa a perceber exatamente esse ponto, a gente estava até falando antes aqui da criança ser o sintoma da família em muitos casos. Antes da gente chegar aqui no estúdio, a gente estava falando que a criança é um sintoma da família. A família está doente, talvez você não vai conseguir de cara perceber no pai, na mãe, no tio, na avó, no avô, que às vezes mora, né? É uma família bem com muitos membros, mas a criança ela demonstra isso assim, ó, muito facilmente. Ela está controlada, ela não consegue ser assim em todos os lugares. A gente mesmo não consegue. A gente não consegue ser... às vezes a pessoa no trabalho ela é super centrada, mas dentro dela está explodindo. Aí ela vai chegar em casa, alguém da família fala um A, ela explode. Sim. A criança faz isso. O fato é que a gente adulto, pelo menos deveria ter, a noção de eu vou estourar, mas vou estourar quanto? A criança estoura igual uma panela de pressão, né? Ela parte para cima, ela briga, ela bate, ela discute com o professor. E assim, ela vai ter essa manifestação. E aí é quando realmente chama a atenção da família, que aí o coordenador ou orientador pedagógico chama e fala, olha, a gente está observando que ele está muito agressivo, que as notas estão baixas, né? E aí você começa a levar a sua atenção para aquela criança. Infelizmente, a gente faz assim com a família, da mesma forma que a gente faz assim com a nossa saúde. Né? São poucos que vão aos médicos de forma preventiva. A maioria vai porque, olha, estou sentindo um negócio aqui que não está bom, é quando vê um problema que precisa resolver, tomar remédio e tudo mais. Mas não viu isso com uma antecedência. Esses rituais, vamos voltar agora a falar simplesmente dos rituais, desses encontros, desses momentos de família, eles conseguem liberar algumas emoções na gente que são muito boas, que ajudam até a controlar a ansiedade, né? Aquela rigidez cognitiva e tudo mais. Eles acabam contribuindo, não é? Sim, ajuda bastante, né? Aí, é claro que também entram outros fatores nisso. A gente estava até dando um exemplo lá do almoço de domingo com o tio que faz a piada e tudo mais e tal. Mas, de fato, né? Esse estar pertencente, esse estar ali integrado àquele núcleo, ele vai ajudar numa redução de diversas outras coisas, né? Ansiedade, um medo, até mesmo uma raiva, enfim, né? Coisas que fazem parte da gente no dia a dia. Muitas vezes eu até coloco assim para as pessoas, né? Que a gente tem essa coisa de rotular, né? Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Sim. Mas se você olha para aquilo dali só como uma experiência, você consegue entender que aquilo está te sinalizando alguma coisa, está te mostrando alguma coisa, você pode tirar um aprendizado, enfim. Então, quando eu tento levar sobre as emoções, eu tento levar exatamente nesse ponto. Fala assim, o que você está sentindo? Mas assim, o que isso está sinalizando para você? É que, eu tô com raiva. É muito comum, eu acho que principalmente em homens, né? Tô usando a minha experiência de atendimento, que muitas vezes o cara está pilhado no trabalho, né? Pressão, chefe em cima, e ele vai explodir em casa. Ele não vai explodir com o chefe, mandar o chefe para um monte de lugar, não, é em casa. Aí, falta de paciência. A criança chegou, falou o cara desmembrou o alfabeto inteiro em cima da criança e estourou. A esposa fala alguma coisa, também, né? Sim. Porque, vamos dizer assim, de uma certa forma, existe uma familiaridade naquilo dali. Você sabe que eu posso fazer isso aqui com essa pessoa, Exato. que pode ter uma consequência, claro que vai ter uma consequência, mas, né, pensando naquela forma é menos pior do que com aquele chefe ali. Não é o que pode porque o camarada tem autoridade e poder sobre a mulher que pode humilhá-la, não é isso. Mas eu entendi o que você falou, é aquela relação, como é que é minha família, eles conseguem entender o que eu sou, quem eu sou e como eu estou me sentindo. Talvez aqui eu não preciso me segurar, eu preciso simplesmente ser eu, sem máscara, né, sem fantasia, porque no trabalho ele pode perder o emprego e aí vai deixar a família sem perna. Com os amigos ali pode ter uma resposta diferente, ou na rua pode gerar uma briga e ele ter problema. A questão toda é que às vezes eu já falei isso algumas vezes, quando a gente está com raiva, a gente sempre machuca
as pessoas que mais nos amam, que são as pessoas que estão mais perto. Dificilmente você vai com raiva falar algo para alguém que está distante de você. Quem está perto de você, e a maioria das vezes, é a família. Né? É o filho, é a esposa, ou é o esposo, né? É a mãe, o pai, que está ali. Ó. E a família tem uma capacidade muito grande de relevar. Não é sempre que releva, mas ela costuma entender aquela pessoa pelo amor que sente, né? Mas é o pai, é a mãe, é o filho, né? E aí você acaba lidando. O problema todo é que isso às vezes se torna uma constante. Aí, como você falou, as consequências vêm. Quando a gente fala desses jogos, né, desses momentos em família, pode não ser jogo de tabuleiro, pode ser assistir a um filme. Você já fez sessão cinema com seus filhos, sua família em casa? Um balde de pipoca e um filme. E eu sugiro muito isso, que eu acho muito legal, assistir filmes antigos. Para a gente que é adulto, a gente já viu o filme. Para a gente é um descanso para a mente, que você não precisa decidir ou imaginar o que vai vir no filme, você já sabe o filme. Isso é um relaxamento total na cabeça. Eu adoro ver filmes dos anos 90. E para os adolescentes e crianças, para eles é novo, porque eles nunca viram. E ensinam, alguns filmes antigos ensinam alguns valores que os novos filmes não ensinam. E aí é um momento em que vocês têm troca. Isso é um ritual. E é um ritual que consegue tirar, talvez, um pouco da ansiedade, desacelerar um pouquinho, trazer um pouco para o presente. Né? Então, aqui, o filme ele tem uma capacidade muito interessante que você, quando vai no cinema, você fica 1h30 só naquilo ali. A sua atenção está toda ali. Dificilmente você se preocupa com alguma coisa lá fora. Acabou o filme, você se preocupa. Mas durante o filme, você está concentrado ali. A mesma coisa acontece quando você faz isso em casa. Né? É uma estratégia para não só fazer esse ritual familiar, mas manter uma saúde mental dentro de casa. Que é o momento em que não tem julgamento, não tem cobrança, é de relaxamento. Isso acaba diminuindo a ansiedade que às vezes fica num almoço de domingo, não? Sim, sim. Ajuda bastante, né? Acho que o exemplo que você colocou, né? Às vezes você já vê, por exemplo, por adulto, né? Algo que ele já tem uma familiaridade, a criança ali, o adolescente, enfim, vai estar ali tendo aquele contato inicial, mas, de fato, reduz muito, ajuda muito, principalmente conexão, né? E principalmente, né? Acho que você deu esse exemplo do cinema, que é um exemplo muito bom, mas, e aí não só dentro do cinema, mas fora também, principalmente evitar as distrações, a maior delas, o celular. Sim, verdade. Né? Então, assim, aquele momento ali, vamos deixar o celular, sei lá, deixa no quarto, deixa em outro cômodo, deixa numa bolsa, enfim. Mas para aquele momento, ter aquela atenção ali focada até no que está acontecendo. Quando você vai no cinema, difícil você ir ao cinema para ver um filme que é lançamento e ficar no celular conversando. Tem gente que faz isso, mas não é comum. Sim. Né? Você vai lá para ver o filme, você pagou, e pagou caro, tá, gente? Cinema, tem uns cinemas aí que custam uma fortuna. Você não paga lá para... eu tô ouvindo o filme. Não rola. Agora, o que dá para fazer em casa, como um ritual familiar, para melhorar a autoestima das crianças, adolescentes e até dos pais? O que você sugere? Sim, muito boa pergunta. Acho que vou usar de exemplo exatamente o que você trouxe em relação aos seus filhos. Aquele momento que você está ali sentado, ouvindo, né? Mas que de repente esse filho traz algo, sei lá, pode ser uma conquista mínima para você, né? Exemplo, voltando a outra coisa que a gente trocou aqui, né? Passou, conseguiu lá a aprovação, não fez mais que obrigação, né? Não fez mais que obrigação. Se você reforça a importância que tem aquilo dali para aquele jovem, para aquela criança, enfim, aquilo alimenta aquela autoestima. Sim. Né? Então, assim, à medida que você vai conseguindo ter esses momentos, e às vezes de você chamar para fazer uma atividade junto com você, sei lá, vou pregar 3 pregos ali na parede, dá um, já deixa um pela metade ali e fala, termina de martelar isso aqui para mim. E você vai fazendo os outros. E você vai permitindo com que aquela criança ela vá caminhando, ela vai conquistando espaço. Sim, com ela mesmo, um espaço interno de ampliação mesmo, de, pô, eu consigo fazer isso aqui. Né? Pelo lado do adulto,
eu penso que exatamente isso entra muitas das vezes no que vier daquela criança. Que aí, vamos dizer assim, muitas vezes é um reconhecimento, né? Que aquela criança, de repente, não vai chegar... Ela pode chegar e falar, pô, você é um pai excelente, você é uma mãe excelente. Mas muitas das vezes vem no abraço, vem numa demonstração de afeto, vem num desenho que é feito e é dado para você e fala assim, pô, desenhei isso aqui porque eu pensei e lembrei de você, né? E vem aquilo dali. Então, assim, isso alimenta a tua autoestima porque você entende e fala assim, pô, cara, eu tô sendo importante para essa criança aqui. Sem dúvida. Né? Eu posso achar até que eu não tô fazendo nada. Posso achar que eu tô fazendo mais do mesmo, mas às vezes aquele mais do mesmo é um diferencial para aquele serzinho que tá ali contigo todo dia. É verdade. E essa ideia de chamar o filho, né, para fazer alguma coisa em casa, a filha também entra nessa parada, tá, Sim. gente? Martelar é coisa de menino. Deixa ela martelar também, que pode um dia ela ter que martelar alguma coisa e... né? Perfeito. Da mesma forma, a mãe chamar o filho para preparar o almoço. Sim. Tá, gente? Isso é comum. Na verdade, isso deveria ser comum. Sim. Aí a gente entra no formar um ser humano, né? Funcional. Você está preparando aquela pessoa para uma vida, né? E aí não é só o preparar ali, estudo, não. É um conjunto, né? Essa questão de fazer a comida, preparar o almoço, é exatamente essa formação pessoal, porque quando crescer, não vai passar fome, não vai viver de comida instantânea, vai ter uma experiência que vai levar para sempre. Eu aprendi a fazer arroz do lado da minha mãe. E aí eu fazia primeiro arroz que fiz, ficou sem sal, que eu esqueci de botar sal. Isso pode parecer bobeira, isso pode ser motivo de risada no futuro. Sim. Mas isso dá uma construção para aquela criança, que é o futuro adulto, de forma que a gente não consegue dosar. Eu não conheço uma pesquisa que avalie isso. Porém, todos que tiveram experiências em atividades domésticas com pai ou mãe, leva aquela experiência para sempre. Seja boa ou ruim. Sim. Né? Tem aquele, vai lá, arruma... minha mãe me botava para arrumar a casa com 5 anos de idade. Eu conheço gente que fala isso. Tinha que fazer, e tinha que limpar, e tinha que lavar a louça. Com 6 anos de idade tinha que fazer. Ela vai levar aquilo para sempre. Mas aquilo dali formou a pessoa com trauma. Existe o trauma e existe o que é traumatizante. Aqui talvez foi um trauma para ela, que ela não estava na idade de fazer aquilo. Mas foi traumatizante, aquilo afeta o funcionamento daquela pessoa? Às vezes não. Só não estou defendendo aqui exploração infantil, tá, gente? Pelo amor de Deus. Cada casa com seu tempero, você vê qual é o melhor momento de botar seus filhos para fazer as coisas dentro de casa, né? Por favor. Olha só, Thiago, a gente hoje focou muito nessa formação pessoal. Só para a gente já ir fechando o nosso papo aqui, qual a importância da família para essa formação pessoal, na sua opinião? Bom, na minha opinião, a família ela entra exatamente na base, né? Então, se você tem uma base fortalecida, né? E aí a gente pode incluir aí os rituais, as tradições, mas principalmente valores, principalmente aquilo que é transmitido, né, dentro daquele núcleo, você forma uma base forte para aquela criança, né, se desenvolver, e aí, assim, se desenvolve em autoestima, se desenvolve em confiança, se desenvolve tanto nas relações internas como nas relações externas. Você proporciona exatamente esse alavancar daquela pessoa, né? Então, assim, quando eu penso família, quando eu busco entender, né, como eu até levei para você, eu busco trabalhar em cima da história da pessoa. Então, eu quero entender a história daquela família, como é que é aquela família. Porque ali eu vou conseguir entender de uma certa forma, eu vou conseguir chegar num ponto aquela pessoa de repente, cara, onde faltou uma estrutura aqui nessa base? Onde aquela coisa não foi bem sedimentada ali, Sim, que contribui para que essa pessoa hoje tenha essa dificuldade ou que ao longo da vida isso vem acompanhando essa pessoa, né? Então, quando eu penso família, eu penso, cara, base, né? E aí, assim, se a gente ficasse aqui, a gente poderia dar inúmeros exemplos, né? Mas tem muitos pontos assim que são disfunções dentro da família que afetam muito diretamente essa base. Que aí,
pode parecer uma coisa entre o pai e a mãe, mas se estende para a criança. E não só a criança, né? É uma coisa que eu falo que, cara, uma atitude que você tem, algo que você faz, pode ser para você. Mas você pode ter certeza que aquilo vai afetar todo aquele entorno que está ali com você também. Essa é a questão a grande característica da família, né? Afeta um, afeta todos. Como a célula, né? Bom, Thiago, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi Imagina, muito eu que bom. agradeço. A gente deu um mergulho aí muito legal sobre a questão de construção, né, da formação pessoal envolvido com os rituais familiares, coisas que toda família tem. Ah, minha família não tem ritual. Tem. Até o fato do pai ser o primeiro a se servir e depois os filhos é um ritual. É um rito, é uma estrutura, é uma maneira de fazer. Quem quiser procurar, falar com você, seguir nas redes sociais, como é que faz? Então, a principal rede social a minha é o Instagram, né? O @psi.thiagoespíndola. Lá eu compartilho um pouco do meu trabalho, né? Muitas das vezes eu até brinco, falo assim, cara, tem 3 meses de terapia aqui num vídeo, assiste ali, dá uma pensada que vai te despertar alguma coisa, né? Então, assim, ali é a minha principal fonte de trabalho mesmo, de alimentar também a informação para as pessoas, de acesso também. Maneiro. Então, quer me procurar ali, acha fácil. Beleza, então. E você de casa que acompanhou a gente aqui, você pode seguir o Psicologia e Propósito no Instagram. Ali tem todas as informações, tem bastidores, tem muita informação bacana. Tem no nosso YouTube também todos os episódios do Psicologia e Propósito. Você pode enviar para alguém, assim, pô, fulano devia ouvir isso. Manda para ele. E tem o meu, Anderson Nascimento Oficial. Lembrando que já está no ar o Boletim Divergência, que eu falo todos os dias alguma informação sobre a atipicidade. Crianças com TEA, TDAH, TOD, DI, enfim. Todo dia tem uma informação lá no meu Instagram e eu espero muito que você curta, para que você possa ser contribuído com informações a mais, para saber, né, de uma outra forma, outra estratégia, manejar uma realidade que às vezes para muitos ainda é muito nublado, muito obscuro. Thiago, mais uma vez, obrigado. Imagina, obrigado. Sucesso Obrigado. com seus pacientes Pra vocês também. Você de casa, obrigado pela sua audiência. Esse foi mais um Psicologia e Propósito. Tchau.